Bom, vamos dar continuidade na reflexão do Evangelho de Jesus, que consta lá em São Lucas, capítulo 16, versículo 13, em que ele traz uma grande lição para todos nós, que ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Esse ensinamento Jesus passou para todos os seus discípulos, para todas as pessoas que o acompanhavam, após uma abordagem de um jovem rapaz que, nas caminhadas de Jesus, nas suas pregações, um jovem o procurou. E esse jovem, ele se considerava uma pessoa nobre, honrada. E ele, em contato com os ensinamentos de Jesus, percebeu a grandeza da alma que era o mestre. Então ele foi ter com ele e queria seguir, porque ele identificou nos ensinamentos de Jesus uma diretriz para a vida eterna, para a felicidade verdadeira. E aí ele encontrou Jesus e perguntou ao mestre: o que devo fazer para adquirir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Depois daquela orientação, o moço muito triste ficou, porque era possuidor de grandes haveres, tinha muitos bens. E depois daquela orientação de Jesus, ele não voltou mais. E aí a gente percebe então que quando Jesus acrescentou junto aos seus discípulos que não é possível servir a dois senhores, não tem como servir a Deus e a Mamon, ele tirou como exemplo essa passagem, essa interpelação do moço que teve com Jesus. Porque era um rapaz, um jovem detentor de muito dinheiro, de muita riqueza, de muito poder material. E aí Jesus já colocou no primeiro momento uma grande prova para ele superar. Mas nós não devemos interpretar os ensinamentos de Jesus ao pé da letra. A gente sabe que a maioria dos ensinamentos de Jesus foi falado por parábolas, através de simbologias, para as pessoas levar a reflexão e a um entendimento prático. E aí então a gente percebe que nessa passagem que Jesus fala, não se pode servir a Deus e a Mamon, porque em algum momento vamos estar contrariando um e agradando o outro. E aí, como interpretar isso? Nós sabemos que nós somos espíritos reencarnados. Viemos com um propósito de evoluir espiritualmente. Esse é o grande propósito nosso aqui na Terra. O motivo da nossa reencarnação é simplesmente isso: adquirir virtudes, qualidades e nos livrar das ilusões da matéria, que nos aprisiona e aprisiona por muito tempo. A cada reencarnação nós viemos com um objetivo, com uma proposta de evoluir espiritualmente. E quando nós reencarnamos
num corpo apropriado para passar por testes, por provas. No plano terreno, viemos sim para viver as coisas da terra, mas com o intuito do nosso espírito superar as mazelas que carrega por muito tempo. O que quer dizer isso? A partir do momento que nós temos a convicção de que nós somos espíritos, quer dizer que já não fazemos parte daqui, da vida terrena. Estamos temporariamente aqui. Então nós temos a certeza que um dia nós retornaremos para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, se nós temos essa convicção, que viemos com esse propósito de evoluir espiritualmente, quer dizer, deveríamos ter como prioridade na nossa vida a evolução espiritual. A prioridade acima de tudo. E quando Jesus fala para o moço, vai lá, vende tudo, dá tudo, ele está ensinando, orientando a pessoa a seguir o caminho do desapego. E o desapego não é só questões materiais, dinheiro, carro, casa. É desapego até dos nossos vícios, do que nos aprisiona. Porque nós estamos ainda amarrados, presos a coisas da matéria que nos satisfaz, que nos dá prazer, que nos realiza. E que muitas vezes foi até desastroso na nossa vida. E aí a gente olha para trás, viu o que fez, o que passou, mesmo assim não tem força suficiente de seguir adiante. Fica pensando, remoendo de que forma poderia voltar lá atrás para corrigir, para remendar, para coisas que já passou. Então, esse desapego é desapegar até das dores, das decepções, das falhas, de pesos desnecessários para a nossa evolução. Aí nós encontramos um caminho espiritual. Acreditamos que nesse caminho espiritual nós vamos cumprir a nossa missão e nós vamos evoluir. Mas a maioria das vezes, quando encontramos esse caminho, nós buscamos com propósito, ainda ligado às coisas materiais. Por mais que está escolhendo seguir um caminho espiritual, mas ainda o que está por trás de tudo isso ainda é a vontade de realizar coisas materiais. Como assim? Quantas vezes já ouvimos falar assim, eu tenho uma obrigação com a espiritualidade, eu tenho um compromisso, eu tenho uma missão, né? E eu vou fazer certinho, vou cumprir e fazer as obrigações conforme são as regras. E aí a gente entra nesse caminho e nem percebe que a maioria das vezes o que nos motiva, o combustível que faz com que a gente venha cumprir as nossas obrigações, não passa de interesses materiais. Quantas vezes, quando percebemos, presenciamos, testemunhamos pessoas que praticamente viveu a vida inteira em função da missão espiritual, né? Como se fosse uma pessoa que a gente admira, respeita, até idolatra, e daí de repente chega num certo grau da caminhada, desiste, abandona. Fala assim, como assim? Porque chegou esse momento. Não se pode servir
simultaneamente a Deus e a Mamon. E um momento da nossa vida nós vamos chegar nesse patamar aqui de decisão. Qual que é a verdadeiramente prioridade na sua vida? Seguir a espiritualidade para conquistar a sua evolução espiritual? Ou ainda, o que fala mais alto é a vida que precisa ser vivida aqui na terra. Como que eu vou abrir mão de tudo? Como que eu vou abrir mão da minha família? Como que eu vou abrir mão dos horários de folga? Como que eu vou abrir mão do meu convívio social com meus amigos? Eu vou ser uma estranha no mundo porque todo mundo faz isso. Por isso que foi falado no dia anterior sobre a porta larga e a porta estreita. Por que que é tão procurada a porta larga? Porque muitos ainda estão sendo motivados por isso, pela busca de saciar os seus desejos mundanos. Por mais que a gente considere sagrado, mas a minha família é o meu tudo, o meu emprego é o meu tudo, e isso e aquilo. Esquecendo que nós somos espíritos reencarnados, podemos estar aqui hoje, amanhã não estaremos mais. A prestação de conta vai ser individual, não vai todos os filhos juntos, pai e mãe juntos, amigos juntos, não. Cada um vai responder por si. Então, qual está sendo a verdadeira prioridade em nossas vidas? Porque não tem como servir a dois senhores. Em algum momento, vamos estar contrariando algo. Entraremos em contradição. Porque os dois senhores são exigentes. São exigentes. E aí a gente vai ter que fazer a escolha. A gente vai ter que tomar a decisão de vai continuar no caminho da espiritualidade? Mas eu até quero, né? Mas é tanta dificuldade, é tanto problema. E você acha que vai ter 100 anos para você resolver todos os seus problemas e aí chegar no ponto e falar, agora sim, agora eu estou pronto. Quem que garante que nós vamos estar aqui daqui 10 anos, daqui 30 anos, para começar a cumprir a nossa missão? Então, quando Jesus falou isso para o moço, depois que você desapegar da vida material, você vai estar pronto para servir a Deus, para servir a espiritualidade. Então ele falou assim, depois que você resolver os seus problemas, vem e segue-me. Qual que é o caminho de Jesus? Qual que foi o caminho que Jesus trilhou? Caminho de dor, decepção, maus tratos, tristeza, até a morte. Então, depois de você fazer todo o sacrifício, renúncia, você ainda vai percorrer o caminho que Jesus ensinou a caminhar. Ainda vai ter monte de espinho, ainda vai ter monte de pedregulho, ainda vai ter monte de dificuldade, mesmo com todo o seu sacrifício e a sua renúncia. Por isso a porta estreita é dificultosa ser ultrapassada. Porque em algum momento, diante da nossa pequenez, das nossas falhas, dos nossos defeitos, a gente vai parar e vai falar assim, que hora que eu vou ser recompensado? Que hora que vem a recompensa de tudo isso? Como assim? Se você é espírito, que recompensa você espera aqui da terra? Sabendo que você não vai ficar aqui. Então, quando a gente vê
que Jesus propôs esse desafio àquele jovem é para desapegar-se dos bens terrenos. E como eu falei, não é só quando fala bens terrenos, estou falando de carro, casa, dinheiro. Estamos falando da sua vaidade, do seu orgulho, da sua ganância. Que muitos até utilizam o caminho da espiritualidade para usurpar, para tirar proveito. Entrando por um caminho ilusório e até um abismo profundo. Para daí sim, com a certeza de depois de desapegar de todos esses males, vai entrar no caminho da espiritualidade com o propósito de fazer a sua mudança interior, de conquistar os adjetivos, as qualidades espirituais que nós viemos atrás, porque nós reencarnamos só para isso, né? A reencarnação de um espírito é para conquistar virtudes espirituais, para retornar para um caminho luminoso. Mas a maioria das vezes nós encontramos aqui na Terra. E aí os nossos vícios dopam a nossa alma, a nossa consciência, que é a grande provação nossa, é superar a nós mesmos. Superar o que habita em nós. Mas daí então falar que, então quer dizer que estou errado de querer ter uma vida melhor, estou errado de querer ser rica, poderosa. Se você fizer bom uso da riqueza, do poder, está tudo certo. Mas o que a gente percebe que a riqueza, o poder, entorpece a nossa alma, a nossa consciência. Dificilmente conseguimos enxergar o todo. Então, a riqueza não é uma fatalidade, não é um instrumento de perdição. Então, aquelas pessoas que vêm já rica, poderosa, ou aquelas que conquistaram a riqueza, ela não está fadada a se perder, a falir, a fracassar na sua missão. Ela veio com uma grande responsabilidade, que é lidar com seus maiores defeitos. É como se colocasse uma arma, uma faca afiada na mão de uma criança. Se tiver maturidade, vai utilizar daquela ferramenta para coisas úteis. Se não, vai ser motivo de queda. Porque a riqueza também é um elemento de progresso, de evolução. Tanto para a pessoa que detém sobre seus poderes, sobre seus cuidados, como para toda a humanidade. Vai fazer a diferença na comunidade onde vive, no grupo em que veio, reencarnado. Mas se souber fazer bom uso, né? Senão vai se tornar uma prova muito arriscada. Mas pode muito bem ser um meio de salvação. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes impedimentos ao nosso adiantamento moral e espiritual. O amor aos bens terrenos, né? Então, tudo que encontramos aqui na Terra é relacionamento com o filho, com o namorado, com o marido, com mãe, com pai. Também são apegos que muitas vezes nos impedem de avançar. Queremos permanecer num ciclo vicioso, um impedindo que o outro avance. Daí cria-se uma fantasia, uma ilusão de que é por amor, porque precisamos ser unidos.
mas que na verdade são grandes algozes, aprisionando um ao outro, para não deixar ir, avançar, quer que permaneça sob o seu domínio. A superação da rotina materialista exige esforço e comprometimento. Então, para nós, aqueles que já se encontram no caminho da espiritualidade, que já está tendo um entendimento, já tendo uma consciência, já desperta para a questão espiritual, para a questão reencarnatória. Já estamos a caminho, agora precisamos nos esforçar verdadeiramente, não apenas com o outro, mas consigo mesmo. Quando chegar o momento de você ter que decidir qual que é a prioridade na sua vida, é o seu caminho espiritual ou ainda está sendo o caminho material? Porque não pode servir a dois senhores. E com certeza um vai suprir. O caminho de Deus vai nos suprir nas nossas deficiências, nas nossas necessidades. Porque Ele é misericordioso e Ele conhece as nossas limitações, Ele conhece as nossas dificuldades. De forma alguma iria agir de forma injusta para aquele que escolheu um caminho, tendo que se sacrificar, renunciar outros, até entes queridos. Então, de forma alguma, ele vai abandonar aquele ser. Vai ser suprido aonde mais preocupava, aonde mais causava dor e sofrimento, que até então não conseguia largar, não conseguia abrir mão. Mas a partir do momento que tomou a decisão e começou a organizar todo o seu processo da caminhada, a partir dessa decisão, todas as outras coisas também vão se organizar para te manter naquele caminho. Mas, como já foi falado em outros momentos de reflexão, precisamos construir a nossa casa sobre rocha, onde a nossa fé vai estar fortalecida, acreditando que Deus está no comando e tudo vai ser encaminhado conforme a sua vontade. Por isso, a melhora espiritual não pode circunscrever-se a práticas religiosas simplesmente, ou a momento de estudo e oração. Nós não mudamos só porque frequentamos igreja, só porque frequentamos centro espírita, só porque nós estudamos o Evangelho, só porque acendemos vela para o nosso anjo da guarda. Porque, na verdade, a melhora espiritual, a mudança interior, a conquista de virtudes espirituais vai estar na prática do dia a dia. Principalmente naqueles pontos que é mais doloroso, o ponto fraco da gente. É nesse combate diário que vai haver a mudança tão necessária. E por essa mudança que nós viemos, que nós reencarnamos. Imperioso será assumirmos o compromisso de mudança e elevação conosco mesmo. Senão, tais iniciativas podem reduzir-se às experiências passageiras, sem raízes profundas. Aí que está o motivo, o porquê que tantas pessoas abandonam a caminhada, deixam a sua missão, porque vai chegar um momento imperioso que fala ali, de nós assumirmos
Assumir o compromisso em terra. O mesmo compromisso que nós fizemos quando ainda estávamos no plano espiritual. Então nós estamos tendo a oportunidade, diariamente, Deus na sua superioridade, na sua paciência, na sua tolerância, está nos aguardando pacientemente. Mas vai ter algum momento que nós seremos chamados a assumir. Até aqui deu para ainda segurar todas essas desculpas, toda a justificativa que existe no mundo e que vocês usaram, que nós usamos. Mas vai chegar um momento e falar assim, pronto, daqui para frente, só se você conseguir dar esse passo de abrir mão das coisas materiais que te prendem, que ainda te levam à queda, que ainda te faz insistentemente a cometer erros primitivos que já não eram mais para existir, já que desde quando teve a consciência desperta, já sabia que era errado. Essa vontade enlouquecida de ter domínio, de ter poder, de ter status, de ser e ser e ter algo que é reconhecido no mundo material. Ainda que tanto nós damos valores na opinião dos outros, no reconhecimento social, que coisas que é reconhecido mesmo pela superioridade, pela espiritualidade, estão nas pequenas coisas, nos atos mais simples de doação, que nós somos capazes de abrir mão de estar lá no aconchego do nosso lar, no conforto da nossa família, ou num clube social, se esbanjando nas alegrias que o mundo oferece, e por nós conseguirmos abrir mão disso e estar ali, dedicando na obra do Senhor, representando a espiritualidade, já vai ter de grande valia. Como em outra passagem mesmo, Jesus falou que nas pequenas coisas serão pagos o cêntuplo do que foi feito, do que foi oferecido. Mas exige esforço e comprometimento para nós termos essa capacidade, para nós termos essa condição de não sentir preso a nada que nos impeça de avançar, já que somos espíritos reencarnados. Estamos momentaneamente vivendo aqui na Terra, num corpo preparado para passarmos por experiências terrenas, no sentido de nos autoconhecer e nos libertar do mal que nos aprisiona por milênios. Reconhecendo isso, nada mais no mundo terreno faz sentido, já que somos espíritos temporariamente na Terra. Quer dizer, temporariamente estamos de passagem. Por que desperdiçar tanta oportunidade com coisas passageiras? Mas que nós damos um valor imenso, colocamos um peso enorme, como se fosse a coisa mais preciosa. E podemos hoje, amanhã já não ter mais, não estar mais. E o que nos garantiria um futuro feliz ou uma consciência tranquila do dever cumprido, simplesmente por uma decisão que temos que tomar, mas que exige muito de nós. Mas já estamos a caminho, já estamos
despertos, né? Todo mundo já acordou, todo mundo aqui já sabe. Mas cabe a cada um. Ninguém pode fazer pelo outro o que é da pessoa. Cada um, como já foi falado em outras reflexões, cada um a seu tempo. Mas o nosso tempo é hoje. Não podemos ficar aguardando os outros que não querem. Não podemos atrasar a nossa caminhada. Porque a evolução é certa. Podemos estar retardando ela, prorrogando, prolongando esse martírio espiritual. Mas a oportunidade está sendo nos dada e cada um de nós já estamos despertos para essa necessidade urgente de mudança e elevação. É o que é aguardado de cada um de nós, principalmente dos filhos da Umbanda, que levanta a bandeira, a fé na Umbanda, uma religião que abre as mentes, que escancara o mundo espiritual, para não termos dúvidas do caminho para o qual nós viemos. Então que possamos ter essa reflexão durante toda a semana, para percebermos o quanto nós estamos sendo agraciados dia a dia pela oportunidade de fazer, de vivenciar a experiência da mudança interior, que não podemos mais desperdiçar nenhum segundo por nada, porque cada um está tendo, ninguém está passando despercebido, como Jesus mesmo falou, que nenhuma ovelha do meu Pai ficará perdida. Então, se Deus está no comando de tudo, sabe de cada um, conhece cada um pelo nome. Não somos nós, na nossa prepotência, que acha que nós que estamos cuidando e protegendo aquele outro ser, que eu não estou cumprindo a minha missão, não estou fazendo o que eu deveria fazer, porque fulano precisa de mim, dos meus cuidados. Eu sou esteio da minha família, eu sou isso e aquilo. Se nós temos a certeza que podemos, amanhã já não estar mais aqui, né? Então que possamos ter essa reflexão para conquistarmos a nossa liberdade, porque a evolução é individual e precisamos estar livres para fazer a escolha certa, para não colocar culpa em ninguém do nosso atraso.